porque eu estava pensando quão preciosa é a nossa comunhão. E nós já celebramos hoje a ceia do Senhor, mas é sempre bom refletir quão preciosa ela é na minha, na sua vida, na nossa vida como corpo de Cristo, como igreja. E para isso eu gostaria de convidá-los a ouvir a leitura na Palavra de Deus da primeira Epístola Universal de São João, capítulo 1, versículo 3. 1 de João, capítulo 1, versículo 3, onde João fala sobre essa comunhão. E é muito importante que nós paremos e consideremos um pouco sobre isso, para termos uma visão mais abrangente sobre a comunhão que temos do que esse momento da celebração da ceia do Senhor. Assim escreveu o apóstolo São João: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Pai querido, nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo, então somente o Teu Espírito fale ao nosso coração, para que somente o Teu nome seja glorificado e nós possamos ser edificados na graça, no conhecimento do Senhor, na comunhão com o Senhor e na comunhão uns com os outros. Fala-nos, ó Deus, e somente o Senhor, para que somente o Teu nome seja glorificado e a nossa vida edificada no Senhor. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das qualidades fortes da igreja primitiva, da igreja no seu começo, era a comunhão que havia entre eles, que havia entre os cristãos, entre os irmãos. E essa comunhão era muito preciosa, porque era uma comunhão, conforme nós podemos ver pela palavra de Deus, movida pelo amor. Movida pelo amor, em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas, e o amor que eles tinham ao próximo como a si mesmos. Era, na verdade, uma comunhão muito preciosa. E nisto, a igreja revelava o verdadeiro sinal da cruz de Cristo, que é a comunhão no sentido vertical do homem com Deus, e no horizontal do crente com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu próximo. E é neste texto de 1 João, capítulo 1, versículo 3, que nós podemos perceber pelas palavras de João quão preciosa é essa comunhão, porque ele fala primeiro de Deus em mim, primeiro Deus em você. E se Deus está em mim, se Deus está em você, se realmente nós estamos em comunhão com Deus, nós teremos comunhão uns com os outros, porque não é simplesmente alguma coisa de aparência, um rito religioso. Isto é a representação da comunhão que temos. A comunhão que temos é alguma coisa que depende muito do nosso relacionamento com Deus. O irmão não poderá ter comunhão comigo se o irmão está andando com Deus e eu não. Eu não poderia ter comunhão com Deus se o irmão não está andando com Deus, porque isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, que testifica que somos filhos de Deus, testifica com o nosso Espírito. Quando o outro cristão, o outro crente está cheio do Espírito, você pode ser que nunca o conheceu, você encontra pela primeira vez, quando você conversa, parece que é uma pessoa que você conhece há tanto tempo, porque o Espírito do Santo do Senhor que habita em você, habita nele, habita nela, há essa comunhão. Mas se não tem o Espírito, pode até usar as palavras santas, o linguajar cristão, falar, é uma bênção, irmão, glória a Deus, e você não sente nada, você vai sair, é lata vazia fazendo barulho. E a lata vazia, se você joga, ela faz barulho, né? A cheia não faz. E muitas vezes a vida das pessoas é assim. E o que nós precisamos é compreender que a nossa comunhão é em primeiro lugar, eu e Deus. E então eu e o irmão e a irmã. Se nós temos Deus em nós, nós teremos comunhão uns com
é de Deus. Nós temos a tendência humana, natural, de sermos seletivos. Mas se nós prestarmos atenção a 1 de João, capítulo 1, versículo 3, compreendemos que a comunhão cristã é, antes de tudo, inclusiva. Ela não exclui. Na comunhão do corpo de Cristo, não há lugar para acepção de irmãos e de irmãs na fé. Estou falando de irmãos e irmãs na fé. Não há lugar para acepção dos remidos. Se a pessoa é minha irmã, se a pessoa é meu irmão, eu devo aceitá-lo com o amor de Cristo. Isto declarou João: estas coisas vos escrevemos para que tenhais comunhão conosco. Para que tenhais comunhão conosco. Ele não diz: escrevemos para informar que na condição que vocês estão, não podem ter comunhão conosco. Não. A comunhão no corpo de Cristo é inclusiva. Mas João explica que esta comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, João não está dizendo que ele e os apóstolos e os primeiros discípulos eram mais importantes na igreja, e aqueles que estavam chegando depois não estavam ainda em condições de ter comunhão com eles. Não. Na igreja de Cristo não é lugar para grupinhos seletos. Na igreja de Cristo não é lugar para menosprezar ninguém. Por quê? Porque isso não é o comportamento cristão. Isso não é o que Cristo nos ensinou. Isso é o comportamento de pessoas imaturas espiritualmente. E destrói a comunhão. Impede a comunhão. Pois o cristão maduro, aquele que está andando com Deus, que está crescendo espiritualmente, já superou essas coisas. Esse tipo de comportamento nós encontramos lá fora, é muito comum. Quem não conhece Jesus, bateu com a cara do outro, já não vai com a cara desde o começo, já não quer mais saber se é bom ou se é ruim. É que nem a criança que a mamãe fala: come isso, não gostei, nem experimentou. Isso é uma natureza imatura espiritualmente. Agora, quem anda com Deus, aprende o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, nós temos aquela declaração muito importante do que é o amor. Mas quando chega no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas logo que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. E o cristão que realmente quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ele não pode ter lugar para essas atitudes. Ele precisa ter um coração aberto, receptivo para os seus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Esta é a característica do crente espiritualmente adulto. Ele recebe o outro, ele trata o outro com o amor de Cristo. E se falta esse amor, ele pede: Senhor, põe o teu amor no teu coração. Porque Deus nos manda amar. Deus não nos manda gostar. Muitas vezes eu não gosto. Deus não está falando para você gostar. Deus está falando para você amar. E muitas vezes a gente confunde as coisas. Você acha que Deus gosta de tudo que você faz? De tudo que eu faço? Não gosta, mas Ele nos ama. Você gosta de tudo que seu filho e sua filha faz? Pode ser que às vezes ele faça uma má criação, você não gosta, mas você continua amando. Você gosta de tudo que o seu irmão ou a sua irmã de sangue faz? Nem sempre, mas é seu irmão. Não fala mal dele para você, não fala mal dela para você, é sua irmã. Então, o amor é mais do que gostar. E no corpo de Cristo, o Senhor está nos ensinando a superar essa primeira impressão de gostar ou não gostar. E compreender que Deus fez cada um de nós à sua imagem, conforme a sua semelhança. Cada um de nós é uma pessoa especial aos olhos de Deus, que Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o crente espiritual recebe o outro, trata o outro com o amor de Cristo. O crente espiritual compreende que Cristo morreu por todos.
E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João capítulo 4, nessa mesma epístola, capítulo 4, versículo 21. O que vemos nesse versículo 1, 3, é como João esclarece quão preciosa é a comunhão que nós temos em Jesus Cristo. Porque é uma comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E o Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho para a nossa remissão dos pecados. E Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: e sabemos isto, que se ele já nos deu o seu Filho, também nos dará com ele todas as coisas. Quão preciosa é a nossa comunhão. Essa comunhão, eu não sou dono dessa comunhão, sou pastor da igreja, mas não sou dono dessa comunhão. Você não é dono dessa comunhão, você não é dona dessa comunhão, nenhum de nós. Por quê? Porque não somos nós que escolhemos as pessoas que Deus põe no corpo de Cristo. Não sou eu que escolho, não é você que escolhe. Jesus disse, e João escreveu em João 15,16: não foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Então eu devo me sentir privilegiado quando eu faço parte da igreja de Cristo. Eu devo me sentir privilegiado quando vejo Deus acrescentando pessoas à igreja de Cristo, porque são pessoas que Deus ama, que Deus está trazendo do mundo para fazer parte do corpo de Cristo. E se são preciosas aos olhos de Deus, deve ter algum motivo especial, e deve ser precioso para mim também. A Bíblia nos manda amar como Deus ama, e nos manda amar os que Deus ama. Entende isso? Deus nos manda amar aqueles que Ele ama. 1 João 4,11: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Por que Deus faz essa exigência de amor? Porque Deus demanda de nós esse amor uns pelos outros. Porque a nossa comunhão se firma no amor. Ou pensamos que teremos comunhão uns com os outros, tratando uns aos outros com palavras duras, ofendendo e sem respeitar o sentimento do outro, falando as coisas que eu acho que tenho direito de falar, mas sem pensar que isso pode ferir alguém que Deus ama, rejeitando ou ignorando as pessoas. Ouçam o que diz 1 João 4,20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, irmão sabe, mentiroso. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E como Deus é maravilhoso, Ele trata do nosso problema, porque Ele diz assim: o homem vê a aparência, porém eu, o Senhor Deus, vejo o coração. E por isso que João fala na outra epístola dele, que o amor seja não fingido. Precisa ser um amor sincero. Se falta amor, tem que dizer: Senhor, me dá amor, põe o teu amor no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz porque Deus é amor. Se Deus está em mim e Deus é amor, eu tenho que amar. E se eu não estou conseguindo, eu tenho que pedir perdão e suplicar: Senhor, me dá amor. Quem diz isso não é o pastor Rondini, eu só estou repetindo o que a Bíblia diz. Quem diz isso é o Espírito Santo de Deus na igreja. Você vê agora quão preciosa é a nossa comunhão? É muito mais do que comer o pão e tomar o sumo da uva. O pão representa o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo, os seus membros em particular. O sumo da uva representa o sangue. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso eu tenho que parar e pensar: se eu tenho alguma coisa contra alguém, ou se eu não estou mostrando amor para alguém, Senhor, me perdoa, porque o sangue de Cristo me purifica do pecado. Eu quero, Senhor, ser um canal do seu amor. Eu quero que através de mim não haja impedimento para que o seu amor chegue a alguém que precisa de Jesus. A Bíblia diz que Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E 1 João 7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pergunta: você tem andado na luz da palavra de Deus? Eu digo, à luz daquilo que a Bíblia ensina. O salmista, no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora é hora de eu parar e perguntar: em que caminho eu tenho andado? Tenho andado no caminho das trevas ou no caminho da luz de Jesus? Andar no caminho das trevas não quer dizer você ir lá para o mundão, fazer tudo aquilo que o mundo faz. Andar no caminho das trevas é andar fora do que diz a Bíblia. A pessoa pode estar vindo para a igreja, mas se no seu coração ela guarda a raiva, ela não mostra amor, se as suas palavras não são palavras que edificam, são palavras que destroem, se os seus sentimentos e pensamentos não estão em harmonia com Deus, está andando nas trevas. Por isso que a Bíblia diz: de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu não estou perguntando se você é batista. Eu não estou perguntando se você nasceu numa família cristã. Tem pessoas que dizem que é cristão desde o berço. Ninguém é cristão desde o berço. Não se iluda com isso. Você só se torna cristão quando você se converte a Jesus Cristo. Você pode ter andado a vida inteira na igreja, mas se você realmente compreendeu que precisa aceitar Jesus aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos, é a partir desse momento que você se torna cristão. Seu outro tempo foi religioso. Jesus falou a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu. Nicodemos era um mestre da Bíblia. Você conhecer a Bíblia também não manda ninguém para o céu. Só quando aceita Jesus como Salvador. Por isso eu não estou perguntando se você é evangélico, se você é batista, se você conhece a Bíblia. Eu estou perguntando se você pratica o que Jesus ensinou. É isso que realmente conserva a nossa comunhão. Como você trata as pessoas da sua igreja? Sabe por que é preciosa a nossa comunhão? Porque a nossa comunhão é mais do que comer o pão e beber do cálice. A nossa comunhão depende de um bom relacionamento com Deus, mas também de um bom relacionamento com o próximo. É esse relacionamento bondoso, amoroso, que mantém viva a nossa comunhão. Precisamos pensar mais nisso, quando abrimos a boca, quando falamos, quando olhamos, quando tratamos. É esse amor que atrai as pessoas à igreja. É esse amor que conserva as pessoas na igreja. Você entende o que estou dizendo? Você pratica o amor de Cristo? Se pratica, pare e pense um pouco. Como você fala do seu irmão e da sua irmã quando você está com outra pessoa? Como você fala com o seu irmão? Como você fala com a sua irmã? Você trata bem o seu irmão e a sua irmã na fé? Você trata bem o seu irmão, a sua irmã na fé? Com palavras, com atitudes? Ou você se sente mais importante e fala o que quer e outro que se aguenta se quiser? É nisto que nós mostramos se somos verdadeiros cristãos. É no relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento. Ela nos ensina como relacionar com Deus e como relacionar com o próximo. Não adianta guardar ela na cabeça se na prática não funciona. Nós estamos estudando Tiago. Se você quiser vir aprender um pouquinho mais, vem quarta-feira. Tiago fala assim: seja não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Porque aquele que só ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Preparar esse sermão foi duro para mim. Minha esposa sabe, até vi para ela várias vezes, falei: nem preciso tirar ele. Porque eu estava preparando um outro sermão sobre quão preciosa é a comunhão. Mas os versículos da Bíblia iam tudo por esse caminho. Quando eu vi, tinha um sermão um pouco diferente do que eu estava preparando. E aí eu sei ler para ela. E ela pacientemente ouviu. Porque não é fácil falar dessas coisas.
mas são coisas que nós precisamos ouvir, porque estão na Bíblia. E não há outra forma de ser um crente senão vivendo o que a Bíblia diz. Por isso, é nisso que nós mostramos se somos cristãos. É nisso que nós mostramos se temos comunhão. Não é quando comemos o pão e bebemos do cálice, mas é no dia a dia, nas coisinhas pequenas, nas pequenas palavras. A Bíblia fala: só saia da vossa boca a palavra que for boa para a edificação. Se você fala uma palavra que põe o outro para baixo, você já pecou. Ah, não, mas não tem nada. Você não tem direito de ofender ninguém, nem de magoar ninguém. A pessoa não é sua, é de Jesus, não é minha. E se nós pecamos contra alguém, nós temos que pedir perdão com toda humildade, porque é o que nós devemos fazer. Assim diz o Senhor Jesus, João 13,35: e nisto todos conhecerão que somos discípulos dele, se nos amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Quer dizer, as pessoas não vão conhecer que eu sou discípulo, porque eu sou da Igreja Batista. Ah, porque eu vou no hospital com o crachá de líder espiritual, como eu tenho, o pastor Arminio tem, outros têm. Quando a gente entra no hospital, já sabe que é um ministro, né, pastor? As portas se abrem. Não é porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Lá no Brasil eles costumam dizer que a Bíblia é desodorante do crente, porque onde o crente vai com a Bíblia debaixo do braço. Não, também não diz que é cristão. O que diz que é cristão é o que eu faço, é o que eu falo, é como eu vivo. Jesus disse: nisto todos conhecerão, todos, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como, o padrão é o de Jesus, não é o meu nem o seu, assim como eu vos amei. A nossa comunhão é preciosa, sabe por quê? Porque dela depende o presente e o futuro dessa igreja. Por isso é minha e é sua responsabilidade, de cada um de nós, cultivar um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com todos. Viver em harmonia com Deus e viver em harmonia com os irmãos e com as irmãs. Eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua. Então vocês todos digam aqui: pastor, o sermão não serviu para mim, não é o meu problema. Se não for, louvado seja Deus. Mas você já ouviu falar sobre medicina preventiva? Às vezes é melhor saber para não fazer, não é? Então, se a Bíblia nos fala, nós precisamos analisar: Senhor, é o meu caso? Se não for, louvado seja o teu nome, porque teu Espírito está fazendo uma obra em mim. Eu peço que o Senhor nunca me deixe quebrar a minha comunhão com ninguém na igreja. Que eu sempre trabalhe, vive, mostre o teu amor. Mas se no meu caso eu estou precisando, eu tenho que ser humilde, pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas, ou à pessoa que eu possa ter ofendido ou magoado. E se eu não tenho consciência, eu tenho que pedir: Senhor, se há algum pecado que eu não sei, me mostra, porque o Senhor mostrando eu posso falar, eu posso me corrigir. Porque é só assim que trabalha a fé cristã. É só assim que nós podemos ter comunhão. É assim que funciona em casa, não é? Com o marido, com a mulher, com os filhos, não é? E a igreja é a família também. A igreja é assim também. E a família de Deus ainda é mais rica, porque Deus traz gente de todo lugar, diferentes culturas, diferentes costumes, é uma variedade tão grande. Por isso que Jesus disse que aquele que o aceita receberá 100 vezes mais em irmãos e irmãs, não é? Essa é a minha família. Quando Jesus estava na reunião, ele disse: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esta é a sua família. Procure andar na luz de Jesus. Procure permitir que a luz de Jesus brilhe através de você, apesar de você. Porque é isso que eu digo. Quando algum colega pastor pergunta para mim: como é que vai a igreja, pastor Bonini? Fala: apesar de mim, vai indo. Porque Deus é tão bom. É apesar de nós que Ele trabalha, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso. E nós precisamos pedir isso. Agradecer a Deus por cada irmão, cada irmã que Deus acrescenta à igreja. Porque não sou eu que acrescento, não é você, é Jesus. E Deus não faz enganos. Tudo que Deus faz é para o bem daqueles que o amam. Santo Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo é o que nós suplicamos, Senhor. Derrama sobre nós desta graça, desta paz, do amor de Cristo.
a alegria de viver a palavra e experimentar na vida os efeitos, os resultados de vivê-la. Porque é tão bom quando nós sentimos que é como Paulo disse: não sou eu, é Cristo em mim. E nós queremos viver esta vida, Senhor, não no poder da nossa força humana, mas na unção do Teu Espírito Santo, para que possamos viver uma vida de vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, e uma vida de bênção para aqueles que estão ao nosso redor, para que aquilo que a Bíblia diz de nós seja verdade, sejamos o bom perfume de Cristo. É no nome dele, o Senhor Jesus, que nós oramos, Pai. Amém. Nós ainda temos, de acordo com o meu relógio ali, 5 minutos.